Deus, Ele não tem poder para te entregar um carro, é melhor você virar satanista. Porque se Deus não tem poder de entregar um carro, que merda é essa de crente que nós é? Melhor virar macumbeiro, porque se for macumbeiro, Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você viu o vídeo aí, não viu? O apóstolo Mateus está aí mais uma vez mostrando para que veio. Há 5 meses atrás, eu fiz um vídeo falando justamente disso aqui, ó. Ele é o professor das revelações do tal da ativação PXS, ativação do profeta do raio-x de Deus, destravando profetas clarividentes, profetas clareaudientes, profetas do raio-x e profetas intuitivos. Vocês lembram? Vamos ensinar você como os profetas revelam números de CPF, RG, placa de carro, nomes, palavra de conhecimento, incognição, discernimento dos espíritos, percepção extrasensorial, no dom de palavra de sabedoria, precognição e até precognição e ativação do paladar, tato e olfato espiritual. Paladar, e deve ter o tato e o olfato espiritual. Irmão, é muita pouca farofa para um pirão tão... E ele está aí falando aí que os crentes são de meia tigela, vou colocar assim. Porque se Deus não fizer para você, o que está acontecendo? Ué, gente, Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Será que a gente aqui na Terra tem a autoridade para mandar em Deus que está sentado no seu alto e sublime trono? É como se Deus fosse um empregado nosso, que a gente dá a ordem, ele tem que fazer, e se não fizer, a gente coloca ele de castigo ou dá suspensão para ele? Gente, que evangelho é esse? Isso não é o evangelho que está na Bíblia, não, gente. Isso não é o evangelho que está na Bíblia, não. Esse mesmo camarada é o que dá o curso de revelações. É o mesmo camarada que fala que vai fazer, que vai acontecer, e que tal, e que papapá. João capítulo 17, verso 17. Falando de Bíblia, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, disse-nos o Senhor Jesus. O problema é que essa turma aparece de tempo em tempo, e eles criam os seus movimentos, eles amontoam os seus seguidores, e tem gente que gosta, irmão, de seguir esses camaradas. E vou dizer para vocês, pelo amor de Deus, que evangelho é esse que nós estamos vivendo no Brasil? Que sai da bizarrice para um autoritarismo que não tem fim. O que Deus tem que fazer, porque você tem que... Que isso? Irmão, a gente não tem direito a nada. Tudo é pela misericórdia. Tudo é pela graça e pela bondade de Deus. Não é pela meritocracia. O homem não tem direito a nada. O homem por si só é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema é que esses camaradas acreditam que eles são melhores que os outros. Ok? E aí a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é uma promessa desde o Antigo Testamentário. Palavras de Joel, capítulo de número 2, falando de Bíblia, verso 28. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões,
E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. A efusão do Espírito profetizada por Joel se cumpre literalmente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e Lucas deixou registrado para nós. Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O discurso de Pedro, capítulo 2 ainda. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ok? Ou seja, o Espírito já foi derramado sobre nós, e nada melhor do que viver na dependência do Espírito Santo para ser ensinado pelo Espírito Santo. O problema é que tem muito guia cego tentando dizer que é uma voz profética, que é uma direção de Deus na terra, quando ele mesmo está perdido, quando ele mesmo não tem direção de Deus, quando ele mesmo faz com que a fala dele seja igual a essa aí. Quem é você? Que tipo de crente é você? Irmão, que tipo de crente sou eu? Salvo, lavado, remido, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, herdeiro do céu, junto com meu irmão Jesus. Sou noiva do Cordeiro, sou templo de Deus, sou casa de Deus, sou propriedade exclusiva do Senhor. E se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus também. Deus não é o meu empregado. Deus é o meu Senhor. E Ele, como soberano, como Senhor da minha vida, eu devo obedecê-lo. Ou seja, eu devo agradá-lo, eu devo me render a Ele, me submeter, colocar a minha vida inteira para Ele, não por metades ou por partes, mas inteira para o louvor da glória do seu nome. O problema é que muita gente não lê Bíblia, não conhece a Bíblia, não frequenta uma escola dominical, não vai no culto de ensinamento da sua igreja, quando também não tem muitas igrejas. Por isso essa confusão toda. Aí essa galera fica aí em cima do pessoal, arranjando vários seguidores, fazendo uma palavra motivacional esdrúxula, quebrando textos à torta e à direita, para dizer que Deus tem que fazer, como cantava uma determinada cantora que hoje está presa, ou Deus faz, ou Deus faz. E quando Deus não faz? Eu prefiro ficar com o Delino Marçal. Ele é Deus. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus projetos. Lembrando, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus for a sua prioridade, independente do que aconteça, você vai continuar louvando e glorificando a Ele, porque Ele é Deus. Faça como os nossos irmãos
envie o seu vídeo, envie a sua pergunta, envie aqui a sua proposta de pauta para o Falando de Bíblia. Nós vamos confeccionar o vídeo resposta Falando de Bíblia.